Dizem que não há dor maior do que enterrar um filho. E é verdade. Eu achei que minha vida tinha acabado quando meu menino se foi, levado por esse mal que devasta tantas famílias. Mas da poeira da minha dor, da cinza do meu luto, nasceu uma chama para ajudar outros e para manter a memória dele viva. Minha vida, antes de tudo acontecer, era um paraíso simples, de quem vive no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu era Aurora, casada com Mário, um homem trabalhador e de bom coração, e mãe. Ah, ser mãe era o meu maior presente. Tivemos 2 filhos. Primeiro, a Lúcia, uma menina esperta, de olhos grandes e riso fácil. Depois veio ele, meu João, o caçula, a alegria da casa, um menino de cabelos casteados, bochechas rosadas e um sorriso que iluminava qualquer dia nublado. Era o meu menino de ouro, como eu o chamava. Meu João, o craque da bola, o inventor de brincadeiras, o que sempre trazia umas flores do campo para me agradar, mesmo sendo simples mato. Nossa casa era humilde, mas cheia de vida. O cheiro de bolo no forno, a algazarra das crianças no quintal, as risadas de Mário quando eu contava alguma fofoca da vizinha. A vida não era fácil, nunca foi para gente pobre. Mário trabalhava de sol a sol na construção civil e eu me virava com bicos de costureira, cuidando da casa e dos filhos. Mas tínhamos o essencial: amor, saúde e a esperança de um futuro melhor para eles. Eu sonhava em ver Lúcia formada, talvez professora. E João? Ah, João seria um grande jogador de futebol, eu tinha certeza. Ele tinha talento e a paixão dele pela bola era algo lindo de se ver. As primeiras sombras começaram a aparecer quando João entrou na adolescência. Não foi de repente, foi um processo lento, quase imperceptível no começo. Ele sempre foi um menino de bem, obediente, mas começou a andar com umas amizades que eu não gostava. Uns meninos mais velhos, que tinham um jeito meio distante, olhos fundos. Eu tentava conversar. João, meu filho, cuidado com as companhias. As más influências são como erva daninha, sufocam o que há de bom na gente. Ele me ouvia, balançava a cabeça, mas eu via no olhar dele que minhas palavras não chegavam de verdade. Era a rebeldia da idade, eu pensava. É fase, Aurora. Todo adolescente é assim, dizia Mário, tentando me acalmar. Mas o coração de mãe... Ah, o coração de mãe sente quando algo não está certo. Ele começou a ficar mais recluso, saía à noite e demorava para voltar. As notas na escola caíram. Antes era um aluno dedicado, tirava boas notas. De repente, começou a ir mal, a faltar às aulas. A desculpa era sempre a mesma. Estou cansado, mãe. Ou, a matéria tá chata. Eu encontrava dinheiro sumindo da minha carteira, pequenas quantias. No começo eu achava que tinha perdido, ou que Mário tinha pegado sem me avisar, mas a frequência com que acontecia começou a acender um alerta. Um dia, encontrei um cachimbo estranho escondido no colchão dele. Era pequeno, parecia de vidro. Meu coração gelou. Eu já tinha ouvido falar, sabia o que era. Quebrei o cachimbo ali mesmo, com as mãos tremendo. Quando João chegou em casa, eu o confrontei. Que é isso, meu filho? Que porcaria é essa que você está escondendo? Ele ficou branco, o olhar de criança assustado. Mas logo depois veio a raiva. Não é nada, mãe, não mexe nas minhas coisas, ele gritou. E aquilo me doeu mais que um tapa. Meu João, que nunca tinha levantado a voz para mim, estava me desafiando. Ele negou com todas as forças, com lágrimas nos olhos, prometendo que nunca faria uma coisa dessas. Mãe, a senhora está me acusando de uma coisa que eu não sou. E eu, na minha ingenuidade, no meu desespero de mãe, quis acreditar. Quis acreditar que era um engano, que ele era meu menino de ouro e não um menino envolvido com drogas. Mário, mais cético, tentou ser mais duro, mas João sabia como nos manipular. Eu juro, pai, eu juro que não sou assim. Só andei com as companhias erradas, mas eu vou mudar. Nós o vigiamos. Tentamos cortar as amizades,
proibi-lo de sair à noite. Mas um vício, um vício, é como uma corrente invisível. Ele se tornou mais furtivo, mais mentiroso, começou a ficar violento quando era contrariado. Os olhos, antes cheios de vida, foram ficando opacos, distantes. O corpo, antes atlético, começou a emagrecer. Era um terror ver meu filho se desfazendo diante dos meus olhos e eu me sentia impotente. A droga o transformou, roubava em casa, pediu dinheiro emprestado para vizinhos, para parentes. Lúcia, a irmã mais velha, tentava intervir, conversava com ele, mas ele a repelia. A casa que antes era um paraíso virou um inferno de brigas, de acusações, de choro. Eu passava as noites em claro, rezando, chorando, pedindo a Deus que me desse um sinal, que me mostrasse um caminho para salvar meu filho. Mas o caminho estava se fechando a cada dia que passava. O paraíso da minha vida tinha sido roubado, não por um ladrão de rua, mas por uma sombra que se infiltrou em nosso lar, que se apossou do meu filho. E as primeiras sombras que eu vi, tímidas no início, se transformaram numa escuridão densa que ameaçava engolir a todos nós. Eu sentia que estava perdendo meu João, pedaço por pedaço, e a dor era insuportável. As promessas de João de que iria mudar-se se tornaram vazias, como folhas secas levadas pelo vento. Cada dia que passava, o vício se enraizava mais fundo, como um carrapato, sugando a vida do meu filho. Ele não era mais o meu menino de ouro, era um estranho, um fantasma que habitava meu lar, com olhos vermelhos, olheiras profundas e uma necessidade insaciável que o levava a cometer atos que jamais imaginei. Começou com um sumiço de pequenas quantias, mas logo evoluiu para coisas mais graves. Ele vendia o que tínhamos, primeiro um rádio velho, depois uma televisão pequena, até meu anel de casamento, aquele que Mário me deu com tanto carinho, sumiu um dia. Eu procurei por toda parte e só depois de muito chorar e confrontá-lo, ele admitiu, com a voz baixa e cheia de vergonha: "Mãe, eu precisava. Por favor, me perdoa. Eu juro que paro." As promessas eram um ciclo vicioso tão forte quanto a droga que ele usava. E eu, na minha desesperança de mãe, ainda me agarrava a elas, na esperança de que um dia a promessa seria cumprida. As brigas em casa se tornaram constantes, diárias. Mário, meu marido, que sempre foi um homem calmo, agora explodia de raiva e frustração. "Esse menino vai acabar com a gente, Aurora. A gente não tem mais sossego." Lúcia, minha filha, que antes tentava dialogar, agora se distanciava, com medo da violência de João. Ele ficava agressivo quando estava sob o efeito da droga ou quando a falta dela o deixava fora de si. Teve um dia que ele chegou em casa gritando, quebrando coisas. Mário tentou contê-lo e João o empurrou com tanta força que meu marido caiu e bateu a cabeça. Naquele dia, eu vi o medo nos olhos de Mário e senti um desespero tão grande que pensei que meu coração fosse parar. Procuramos ajuda. Fomos a centros de reabilitação, ligamos para todos os lugares que podiam nos dar uma luz. Mas as vagas eram caras ou as filas imensas. João ia para a clínica, ficava uns dias, mas sempre fugia. Ou quando voltava para casa, era por pouco tempo, e logo voltava para as ruas, para as companhias, para o vício. Era como uma batalha perdida. Eu me sentia exausta, meu corpo e minha alma estavam definhando junto com ele. A vergonha nos consumia. Os vizinhos que antes nos elogiavam, agora nos olhavam com pena ou com desconfiança. As fofocas corriam. O filho da Aurora e do Mário está nas drogas. Eu vi os olhares, os cochichos, e isso me feria ainda mais. Meu filho, que eu tanto amava, estava virando um pária. E a gente, a família dele junto com ele. Eu não conseguia mais andar de cabeça erguida. O orgulho que eu tinha dos meus filhos se transformou numa dor silenciosa. Mário começou a beber. Ele, que nunca tinha tocado em uma gota de álcool, começou a afogar as mágoas no copo. Voltar para casa e ver João daquele jeito
O filho que ele tanto amava, se destruindo, era demais para ele. As discussões aumentavam e não eram mais só por causa de João. Eram sobre a vida, sobre o desespero, sobre a falta de esperança. Nossa família estava se desintegrando, pedaço por pedaço. Eu tentei de tudo. Rezei, chorei, implorei, ajoelhei aos pés de João pedindo para que ele parasse, para que ele voltasse para nós. Meu filho, pensa na sua mãe, pensa na sua irmã, no seu pai. Nós te amamos. Ele me olhava com um vazio nos olhos, como se a alma dele não estivesse mais ali dentro do corpo. Era só o vício falando, a necessidade da droga que o controlava. Era uma criatura diferente. Não era mais meu João. Os dias se misturavam numa névoa de dor e exaustão. Eu não dormia, não comia direito. Minha saúde começou a falhar. Desenvolvi uma úlcera de tanto nervosismo e as dores de cabeça eram constantes. Lúcia, minha filha, foi a que mais sofreu calada. Ela via a casa desmoronando, os pais sofrendo, o irmão se perdendo. Ela, que sempre foi tão alegre, se tornou uma pessoa ansiosa, com medo do futuro. A escalada do vício de João foi implacável. De pequenos furtos, ele passou a se envolver com dívidas, com pessoas perigosas. A gente recebia ameaças, recados macabros. Eu vivia com o coração na mão, com medo de que a qualquer momento algo pior pudesse acontecer. A vida se tornou um eterno estado de alerta, de angústia. O desespero da nossa família era um grito silencioso que ecoava pelas paredes da nossa casa a cada dia que víamos nosso filho se afundar mais e mais no abismo do vício. As coisas pioraram muito. João não parava mais em casa. Sumia por dias e, quando aparecia, era para pedir dinheiro ou para nos aterrorizar com sua presença fantasmagórica. Minha saúde estava cada vez mais debilitada e Mário já não era mais o mesmo. Sua alegria tinha se esvaído, substituída por um cansaço profundo e uma tristeza que não parecia ter fim. Lúcia, minha filha, estava cada vez mais fechada em si mesma, tentando proteger-se daquela realidade cruel. A casa, antes cheia de vida, agora era um túmulo de esperanças desfeitas. Eu me agarrava a qualquer final de melhora, por menor que fosse. Se João me olhava nos olhos por um segundo, se me abraçava desajeitadamente, eu via ali um vislumbre do meu menino de ouro e a esperança se reacendia em meu peito. Ele vai voltar, eu repetia para mim mesma, ele vai sair dessa. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que estávamos perdendo a batalha. Aquele monstro, o vício, era maior do que nossas forças. Era uma quinta-feira. O dia estava cinzento, chuvoso, como se o céu pressentisse a tragédia que se aproximava. Eu estava na sala, costurando umas peças para um vizinho, quando o telefone tocou. Era raro recebermos ligações. Mário estava trabalhando, Lúcia na faculdade. Atendi com o coração batendo forte, como sempre, esperando alguma má notícia de João. Mas a voz do outro lado, aquela voz eu nunca vou esquecer. Era a voz de um homem, rouca, nervosa. A senhora é a mãe do João? Eu mal consegui responder. Sim, sou eu. O silêncio do outro lado da linha parecia durar uma eternidade. Depois ele continuou. Seu filho, ele está aqui no Hospital São José. A senhora precisa vir. É grave. Meu corpo gelou. A agulha da costura caiu da minha mão. Eu senti um calafrio que me percorreu dos pés à cabeça. O que aconteceu? O que houve com meu filho? Eu perguntei, a voz embargada, o choro já querendo sair. Ele hesitou. Ele foi esfaqueado. Parece que foi uma briga por causa de dívida de drogas. Ele está perdendo muito sangue. Venha logo, senhora. A ligação caiu. Eu fiquei ali com o telefone na mão, em choque. Não conseguia me mover. As pernas tremiam, o coração martelava no peito. O pesadelo real tinha finalmente chegado. Meu filho, esfaqueado por causa da droga. Não sei como, mas consegui ligar para Mário.
Ele chegou em minutos, pálido, com o rosto marcado pela preocupação. Contamos para Lúcia, que veio correndo da faculdade, os olhos cheios de lágrimas. A corrida para o hospital foi a mais longa da minha vida. Cada curva, cada semáforo era uma eternidade. Eu rezava, suplicava a Deus, a todos os santos, para que meu filho tivesse vivo, para que ele me desse mais uma chance de salvá-lo. Chegamos ao hospital. O cheiro de álcool, de remédios, de desinfetante, o corre-corre de enfermeiros, médicos. Fomos para a recepção e a moça, com um olhar de pena, nos indicou o caminho para a sala de espera. Ali, vi os mesmos policiais que nos ligaram e o olhar deles... o olhar deles já dizia tudo. Era o olhar que se dá a quem acaba de perder tudo. Um médico se aproximou, um homem alto, de semblante cansado. Ele nos olhou com tristeza. Familiares de João Alves da Silva. Mário e eu assentimos, as lágrimas já escorrendo descontroladamente pelo meu rosto. Eu sinto muito. Fizemos o que pudemos, mas ele perdeu muito sangue. O ferimento foi profundo. Seu filho não resistiu. Naquele momento, o mundo desabou. Eu não ouvi mais nada. As palavras do médico se transformaram num zumbido distante. Meu corpo se negou a obedecer. Eu caí de joelhos no chão frio do hospital, sentindo uma dor que parecia rasgar minha alma em 1000 pedaços. Mário me abraçou. Ele chorava, um choro convulso de homem que perdeu a força. Lúcia gritava, um grito de desespero que ecoava pelos corredores do hospital. Meu João, meu menino de ouro, se foi, levado por aquele monstro que nos perseguiu por anos. A última ligação, o pesadelo real, era o fim de tudo, o fim da esperança, o fim do meu paraíso. Eu senti que uma parte de mim, a parte mãe, morreu ali naquele chão gelado ao lado do meu marido e da minha filha. Era o vazio absoluto. Os dias que se seguiram à morte de João foram uma escuridão sem fim, um túnel longo, frio, sem luz alguma. Eu não comia, não dormia, as lágrimas não paravam de rolar. Cada canto da casa me lembrava dele, a bola de futebol encostada na parede do quintal, o cheiro do travesseiro dele, uma camisa esquecida no varal. Tudo me trazia memória do meu menino de ouro, e a dor se tornava física, apertando meu peito, me sufocando. O enterro foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Ver o caixão do meu filho, tão jovem, tão cheio de vida, descendo à terra. O choro de Mário, o desespero de Lúcia, eu me sentia vazia, como uma casca. As pessoas vinham nos dar os pêsames, mas suas palavras não chegavam a mim. Eu só conseguia pensar que era minha culpa, que eu falhei, que eu não fui capaz de salvar meu filho. Essa culpa me corroía por dentro, me impedia de respirar. Mário se fechou ainda mais. A bebida se tornou sua única companhia. Ele passava as noites na mesa da cozinha com a garrafa de cachaça e o olhar perdido no vazio. Lúcia, minha filha forte, tentava ser o pilar da casa, mas eu via o cansaço nos olhos dela. A dor dela também era imensa, e ela tentava escondê-la para não me preocupar. Mas eu sentia a dor de todos nós, se multiplicando e nos consumindo. Eu caí numa depressão profunda. Não tinha mais vontade de viver. Olhava para o céu e perguntava a Deus por que ele tinha levado meu filho, por que tinha nos castigado tanto. Minha fé, que antes era inabalável, agora estava em ruínas. Não encontrava consolo em nada, em ninguém. Os dias eram todos iguais, marcados pela dor, pela saudade, pelo vazio que João deixou. Minha irmã, Cecília, veio do interior para ficar comigo por uns tempos. Ela tentava me animar, me forçava a comer, a tomar banho. Falava sobre a vida, sobre o que João gostaria que eu fizesse. Aurora,
Seu filho não ia querer te ver assim. Ele queria que você vivesse, que você fosse feliz. Mas eu não conseguia. A felicidade parecia uma palavra distante, sem sentido para mim. Passaram-se meses, a casa estava silenciosa, sem a alegria que João trazia. Lúcia e Mário tentavam seguir em frente, cada um à sua maneira, mas a tristeza ainda pairava sobre nós como uma nuvem escura. Um dia, enquanto eu estava sentada no quintal, olhando para a mangueira onde João costumava brincar, uma vizinha se aproximou, Dona Dulce, uma senhora mais velha, de semblante cansado, mas olhos gentis. Ela se sentou ao meu lado, em silêncio. Depois de um tempo, ela começou a falar, com a voz embargada. Aurora, eu sei o que você está passando. Meu filho também se foi, levado por esse mal. Foi há 10 anos. Eu pensei que nunca mais ia sair do buraco. Mas eu precisei aprender a viver com a dor, a transformá-la em algo bom. As palavras dela foram como um raio de luz na minha escuridão. Não era um conselho vazio, era a voz de alguém que realmente entendia minha dor, que tinha passado pelo mesmo inferno. Ela me contou sobre um grupo de apoio, de mães que perderam seus filhos para as drogas, que se reuniam uma vez por semana numa igreja do bairro. Vem comigo, Aurora, só para ouvir. Não precisa falar nada se não quiser. Eu hesitei. Não tinha forças, não tinha vontade. Mas o olhar de Dona Dulce era tão sincero, tão cheio de compaixão, que eu me senti compelida a ir. Talvez, apenas talvez, houvesse uma semente de recomeço naquele convite. Na primeira reunião, eu só chorei. Ouvi as histórias das outras mães, tão parecidas com a minha, e me senti menos sozinha. Eu não era a única a carregar essa dor. Havia outras mulheres com o mesmo vazio no peito, mas que de alguma forma conseguiam seguir em frente. Naquele dia, a semente do recomeço foi plantada. Uma semente pequena, frágil, mas que me deu um fio de esperança. A escuridão do luto ainda era imensa, mas um ponto de luz havia surgido, e eu me agarraria a ele com todas as minhas forças, em nome do meu João. Depois daquela primeira reunião, comecei a ir com mais frequência. No começo eu mal falava, apenas ouvia, chorava e me sentia um pouco menos sozinha. As histórias das outras mães, suas lutas, suas dores, eram um espelho da minha própria. Aos poucos, comecei a compartilhar um pouco da minha história, da minha dor, da minha culpa, e para minha surpresa, elas não me julgaram. Elas me acolheram, me abraçaram, me disseram que a culpa não era minha, que eu tinha feito o que pude. Foi ali, naquele grupo, que eu comecei a entender que eu não era a única responsável pela partida de João, que o vício é uma doença cruel, que rouba não só a vida de quem a usa, mas também a paz de toda uma família. Aos poucos, a chama em mim começou a renascer, pequena, vacilante, mas estava lá. Eu voltei a comer, a dormir melhor, voltei a cuidar de mim. E o mais importante, comecei a querer ajudar. Não queria que outras mães passassem pelo que eu passei. Não queria que outros meninos de ouro se perdessem como o meu João. A dor se transformou em propósito. A minha dor se tornou um combustível para a luta. Comecei a me envolver mais ativamente no grupo. Sugeri fazermos visitas a escolas para conversar com os jovens sobre os perigos das drogas. As mães do grupo abraçaram a ideia. Organizamos palestras, convidamos ex-usuários para dar seus testemunhos. No começo, a gente falava para pouca gente em salas pequenas, mas a mensagem era forte. Era a voz da experiência, da dor real, que tocava as pessoas. Lúcia, minha filha, vendo minha transformação, começou a me apoiar. Ela, que antes estava tão retraída, encontrou uma forma de homenagear o irmão. Ela se formou em serviço social
e começou a trabalhar comigo nas palestras, trazendo uma perspectiva mais técnica e jovem. Ajudou a organizar o grupo em uma pequena associação sem fins lucrativos. Mário, meu marido, também aos poucos foi se recuperando. Ele diminuiu a bebida e começou a ir a algumas reuniões comigo. Ele não falava muito, mas a presença dele já era um apoio imenso. Com o tempo, nossa associação cresceu. Conseguimos um espaço maior com a ajuda da comunidade. Começamos a oferecer não só palestras, mas também apoio psicológico para famílias e encaminhamento para clínicas de recuperação. Eu me dedicava de corpo e alma. Cada jovem que eu via sendo salvo, cada família que eu via recomeçar, era uma homenagem ao meu João. Era a forma de manter a memória dele viva, de dar um sentido à sua partida. A dor ainda estava lá. Sempre estaria. Mas agora ela tinha um novo significado. Hoje, aos 80 anos, eu olho para trás e vejo a jornada. Vejo a menina Aurora que sonhava com um paraíso, a mãe desesperada que via seu filho se perder, a mulher desolada que enterrou sua maior alegria. Mas vejo também a Dona Aurora que renasceu das cinzas, a mulher que transformou sua dor em uma força para ajudar outros. O legado do meu filho, do meu João, não foi só a dor da perda, foi a chama que ele acendeu em mim para lutar por um mundo melhor, para que outras mães não chorem as mesmas lágrimas. Meu João se foi cedo demais, é verdade, mas ele vive em cada vida que a gente toca, em cada família que a gente salva. Ele vive no propósito que ele me deu. E isso é mais valioso do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. A vida me tirou muito, mas me deu a chance de transformar minha tragédia em esperança. E essa esperança, ela sim é para sempre no meu coração e na vida de tantos outros que a gente consegue alcançar. Dizem que não há dor maior do que enterrar um filho. E é verdade, mas eu descobri que também não há força maior do que a de uma mãe que transforma sua dor em amor pelo próximo. Meu menino de ouro se foi cedo demais, é verdade, mas ele vive em cada vida que a gente toca, em cada família que a gente salva. Ele vive no propósito que ele me deu. E isso, por ele, eu continuo, com a chama acesa e o coração em paz.